questão. Múltiplas formas de poupança. Ah, mas havia aquela dicotomia entre entidade fechada, entre entidade aberta. Isso está superado. Eu opero no home broker do mercado de ações. Não é isso? Transações no Tesouro Direto, adquirindo títulos públicos, uma NTNB. Entro num fundo de investimento, plataformas digitais. A Previc, o CNPC agora, recentemente, publicou a resolução sobre transações remotas, consagrando essa nova realidade em que tudo é digital. Esses jovens que têm uma outra visão de tempo, de espaço, de nacionalidade, aquele conceito de Montesquieu, aquele conceito de Estado Nacional, aquilo está superado, que gera esse mal-estar hoje, essa crise de representatividade. Todo esse debate hoje sobre uma certa desmoralização da classe política, que às vezes fica isso tudo numa simplificação de manchete de jornal, mas parece algo mais profundo, em que se tem um sistema de representação com problema, com déficit de legitimidade muito grande. Essas novas relações de trabalho, toda essa flexibilidade, os nossos filhos, nossos netos, a visão de nacionalidade não existe mais. É uma visão, o que se olha é o mapa mundi. E, aliás, tem empresas hoje, como uma Tesla, um Elon Musk da vida, que fala em colonizar Marte. Eu lembro até daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que dizia que o homem colonizou a Terra e depois vai colonizar um outro planeta. Mas é isso mesmo. E agora descobriram que Marte tem muita água? Não é isso, Rosa? Essa é a nova realidade. Como, então, operar planos de previdência com essa nova realidade? E, ao mesmo tempo, como o Dr. Marcelo Caetano tem posto, eu até tive a honra de coordenar um livro em que ele escreveu um artigo com mais liberdade, talvez como acadêmico, antes de ser secretário. O Dr. Gazzoni também participou dessa obra, em que ele falava da queda brutal da taxa de fecundidade, como um fenômeno nacional, especificamente, e, ao mesmo tempo, o aumento da taxa de longevidade, com os problemas daí decorrentes. O aspecto, por exemplo, da queda da taxa de investimento privado, porque se a população ela vai envelhecendo, qual que é a tendência do ponto de vista natural? A tendência é usufruir de renda e não produzir renda. Então, a queda da taxa de investimento privado. Ao mesmo tempo, se o Estado é obrigado a suportar esses benefícios e um número maior de aposentados, há também, forçosamente, uma queda da taxa de investimento público. E aí eu me lembro que o Dr. Marcelo Caetano, talvez ainda sem experimentar as dores de estar no cargo de secretário para a condução de uma reforma da Previdência, mas dizia, há um problema adicional aí. À medida em que as pessoas vão envelhecendo, uma reforma da Previdência fica mais difícil de ser feita. Porque se esse eleitorado é maior, né, ele tem um peso maior, ele tem um poder de pressão maior. E é o que a gente viu aí nesses últimos meses de debate. E aí, em relação, talvez, na linha não só de micro-reforma, mas agora de macro-reforma. Reforma paramétrica. É preciso discutir a questão do aumento da idade mínima, do tempo de contribuição? É preciso, porque a situação fiscal exige. As assimetrias entre regime público de previdência, o regime dos servidores públicos, com certeza. Mas acho que nesse intuito, doutor Paulo César, de fazer aí, de estruturar uma agenda e colocar isso para apreciação dos candidatos a presidente da República, algumas reformas talvez no campo da micro-reforma,
que poderiam ser conduzidas e na acumulação para uma macro-reforma. Um novo regime previdenciário para os novos trabalhadores. O governo federal, uma sabedoria em criar o regime de previdência complementar para os novos servidores. Há até esse debate agora da migração, mas assumidamente, não é, doutor Ricardo? O novo regime de previdência complementar para os novos servidores. Se os antigos, entre aspas, não são tão antigos assim, quiserem migrar, é por ato de vontade. Então, devemos pensar realmente num novo regime previdenciário para os novos trabalhadores, dentro dessa nova realidade de dinamicidade, de flexibilidade, de transnacionalidade, de pejotização das relações, de intermitência do trabalho, da descontratualização, talvez, das relações de trabalho, de uma certa flexibilidade. Falam de tantas profissões que serão criadas nos próximos 20 anos, que hoje nem existem. Então, esse novo modelo, que supere aquela fonte clássica de financiamento da própria folha de salário, e que nós possamos garantir uma previdência pública básica universal, num país tão desigual como o nosso, ainda, infelizmente, tão desigual, uma previdência básica universal, em que a presença do Estado é ainda muito necessária. E, a partir dali, a iniciativa individual, estimulada por incentivo, estimulada por essa força motriz da humanidade, que é o próprio empreendimento particular, o próprio empreendimento individual e privado. E aí nós teríamos um novo sistema previdenciário para os novos trabalhadores. Não vamos mexer com os aposentados, a exemplo do que se fez com a FUNPRESP. Ali há um direito intangível, um direito adquirido. E vamos conceber um modelo mais ousado para os novos trabalhadores, em que teremos, na verdade, essa distinção entre o que é realmente assistencial e o que é realmente previdenciário. Em assistência entra o Orçamento Geral da União. Em previdência, o regime é contributivo. E nós teremos aí um modelo mais ousado, que vem sendo adiado desde os anos 90. Eu me lembro daquela proposta de emenda constitucional número 33, do governo Fernando Henrique Cardoso, março de 1995. Vamos imaginar se naquela época nós tivéssemos tido essa ousadia. Vamos fazer reformas paramétricas, necessárias, dada a realidade adversa do país, mas conceber um novo modelo previdenciário para os novos trabalhadores. 1995. 95, 2005, 2015, nós estamos falando já há 23 anos. E aí nós teríamos que conceber essa discussão como uma reforma da Previdência para os novos servidores, para os novos trabalhadores, um novo modelo dentro de um grande pacto social. Todo o sistema previdenciário é um pacto social entre os vários atores, empregadores, empregados, profissionais liberais, e também um pacto intergeracional. Qual é o modelo que queremos? E, claro, uma reforma da Previdência para valer, com essa dimensão, com essa ousadia, com essa envergadura, há de se levar em conta também aspectos de natureza trabalhista, as novas relações de trabalho, e acho que houve aí já um avanço relevante. Do ponto de vista tributário, na verdade, financiamento do regime básico, regime previdenciário, não há como ser dissociado de uma reforma tributária, e também um pacto federativo que, como disse o ilustre ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, nós temos hoje também uma crise de pacto federativo. Essa conjunção de responsabilidades e direitos entre União, Estados, Distrito Federal e municípios.
que possamos fazer essa discussão com responsabilidade, porque um sistema previdenciário para um mundo em mutação como o nosso, e com as características de um Brasil que procura se emancipar economicamente e socialmente, é preciso levar em conta os aspectos demográficos, os aspectos sociais, aspectos econômicos, todos os atores, os aspectos tributários, trabalhistas, federativos, para que possamos ter uma nova pactuação de sistema previdenciário. Isso envolvendo responsabilidade fiscal, não é isso, doutor Marcelo? Responsabilidade fiscal, responsabilidade previdenciária, porque a previdência é uma dimensão importante de uma relação mais humana do ponto de vista social, e também uma responsabilidade eleitoral. Nós estamos agora entrando num processo eleitoral para a Presidência da República e para o Congresso Nacional, além de estados. O candidato a presidente que se recusar a falar do problema previdenciário brasileiro está querendo ludibriar uma plataforma e ludibriar os seus possíveis eleitores. Então, com esse trinômio, responsabilidade previdenciária, responsabilidade fiscal e responsabilidade eleitoral, nós teremos, talvez, nos próximos meses, uma oportunidade de sair das manchetes, dos slogans e debater com um pouco mais de profundidade